Olá, tudo bem? Então, eu tive uma semana super apertada, quase não fiz esse vídeo porque não consegui sentar para escrever roteiro, mas achei que seria muito legal vir aqui para trazer uma discussão, uma questão sobre a qual eu sempre me pergunto e eu acho muito legal a gente conversar. Os streamings publicam as séries de formas diferentes. Alguns publicam tudo de uma vez para você assistir, outros vão publicando episódio a episódio, uma vez por semana. E até o mesmo streaming às vezes faz de formas diferentes com séries diferentes. E o meu questionamento é: a gente vive numa sociedade da velocidade, né? A gente quer consumir todas as informações, consumir todo o conteúdo da forma mais rápida possível. Então, as maratonas de séries se tornaram muito comuns. Então, fim de semana, quando você tem um tempo, você vai lá e maratona, assiste uma série inteira ou assiste boa parte dela. Mas a minha pergunta é: qual é a diferença pra gente, dentro da nossa cabeça, pra nossa compreensão da história, quando a gente maratona uma série, a gente assiste tudo de uma vez, e quando a gente assiste um episódio de cada vez, semana a semana? O que despertou em mim a vontade de fazer esse vídeo foi a série Lovecraft Country, que eu tô assistindo agora. Até agora são 4 episódios, quando o vídeo sair vão ser 5. E eles estão liberando um a cada semana. E assim, tá sendo uma experiência muito legal que eu não vivia há algum tempo. Eu tô numa vibe de assistir séries antigas, então todos os episódios já estão disponíveis. E eu nunca assisto um só. Eu sempre assisto pelo menos 2, 3, 4 episódios de uma vez. Então assim, quando eu comecei a assistir Lovecraft Country e comecei a realmente assistir um episódio a semana de novo, eu lembrei desse formato e eu lembrei de como ele também é incrível. Ele tem muito valor porque ele te dá uma semana para assimilar o que você acabou de assistir. Então você já chega pro próximo episódio tendo elaborado, tendo pensado, refletido, teorizado sobre o episódio anterior e analisando possibilidades de caminho para a história. Eu acho que assistir tudo de uma vez só, você perde isso. Você não tem tempo para pensar, a série já tá te dando tudo. Então tira de você esse trabalho da reflexão, tira de você esse trabalho da análise. E não me entenda mal, eu não tô falando mal de maratona, pelo contrário, eu adoro maratonar série e eu já assisti várias assim, tipo, quando eu fui reassistir Game of Thrones, eu assisti a 3ª temporada inteira num dia só. Eu já assisti Fleabag inteira num dia só. Então assim, várias séries eu assisti toda em um dia, várias temporadas, então assim, eu entendo. Na minha cabeça, pelo menos, tem algumas questões que tornam algumas séries mais maratonáveis ou não. A primeira é o formato da série. Existem séries que são antologias, que são aquelas que cada episódio tem uma história diferente, e tem as séries que tem toda a história conectada, a temporada inteira ou a série inteira conta uma mesma história. Nesse segundo formato, eu me sinto mais compelida a maratonar, porque geralmente eles deixam um gancho no final do episódio que te deixa muito ansioso para ver o próximo. Então esse formato me deixa mais tendenciosa a maratonar, assistir um episódio depois do outro, até para entender alguma coisa que ficou ali, um mistério, alguma coisa que eu não entendi, que eu preciso de mais informações para entender. Já a antologia, eu costumo preferir assistir um episódio de cada vez, porque o episódio em si é uma obra independente. Então eu fico querendo refletir, querendo pensar sobre ele. Então as séries de antologia, como por exemplo Black Mirror, pensadíssima, complicada. Então assim, eu acho muito complicado maratonar Black Mirror e eu sempre assisto um episódio de cada vez, até por amor à minha saúde emocional, mas também para refletir sobre a história que eu acabei de ver e não dar play em uma outra e já ir consumir outra coisa diferente. Outro quesito importante para definir se eu vou assistir tudo de uma vez só ou se eu vou assistir pausado é o gênero da série. Séries de drama, que são mais carregadas, que são densas, que são complexas, acabam fazendo eu querer dar umas pausinhas para conseguir respirar, para conseguir pensar, entender, pensar o que eu espero daqueles personagens. E as séries de comédia acabam fazendo a gente querer maratonar, porque elas são muito levinhas, gostosas, tendem a passar super rápido. Então quando você vê, você já assistiu 4, 5, 6 episódios, porque elas não te dão esse peso, elas não se arrastam por mais tempo, elas são mais dinâmicas e acabam te levando com mais facilidade. E o último aspecto que eu queria abordar aqui, que eu acho muito importante nessa questão de maratonar ou não, é o tempo de duração dos episódios.
Tem série que tem episódios de 40, 50 minutos, 1 hora, e tem série que tem episódios mais curtinhos, de 20 e poucos, 30 minutos. Isso é muito importante também, né? Às vezes, quando a série tem 20 minutos, 2 episódios de uma série acabam dando um episódio de uma série mais longa. Então você acaba assistindo mais porque ela te consome menos tempo. Esses são os motivos que me fazem decidir maratonar ou não uma série. Mas eu acho que a discussão mais relevante e mais interessante é a forma como nós consumimos conteúdos. A gente vive numa geração que é muito de consumo rápido, de tudo, sabe? A gente tá o tempo todo nas redes sociais, que é só foto, vídeo, textos curtos, o nosso feed a gente rola cada vez mais rápido. Os jornais estão se especializando em dar a notícia de uma forma assim super expressa. Então a gente se adaptou a esse ritmo. Mas quando a gente para consumir arte, é esse o ritmo ideal? Existem longas discussões de séculos para falar sobre arte. Existem vários filósofos falando sobre isso, sobre o que é arte, sobre qual é a função da arte. Então eu não sou a pessoa mais qualificada para falar sobre esse assunto. Mas na minha opinião, na minha vida, eu acho que a arte é feita para construir diálogos. Podem ser diálogos sociais, diálogos coletivos, ou podem ser diálogos individuais. Eu sei que o que eu tô falando pode soar muito estranho e contraditório, mas eu acho que a gente dialoga com a gente mesmo internamente e eu acho que a arte tem muito poder de fazer isso acontecer. Mas quando a gente consome tudo de forma expressa, a gente não ouve e a gente não dá tempo hábil para esses diálogos acontecerem. Então, essa é a minha grande preocupação, sabe? Eu não acho que tudo que a gente vê, tudo que a gente consome tem que ser, nossa, super profundo, que você vai gastar dias pensando e elaborando e que vai mudar a sua vida. Não, tem um monte de coisa que é rápido mesmo, que é aquele consumo ali só pra te deixar levinho, só pra você relaxar, maravilhoso. Ou só pra você chorar, tem umas séries que são pra isso mesmo. Mas eu acho que a gente precisa prestar mais atenção nas mensagens que a gente recebe. Então, assim, tem obras tão importantes, séries tão importantes, que falam de assuntos tão fundamentais, que a gente acaba perdendo se a gente não der tempo. Por exemplo, no meu vídeo sobre Lovecraft Country, eu falei sobre algumas camadas que essa série aborda, que se você assistir rápido, se você estiver ali só pela diversão, se você estiver ali só para passar tempo, só pelo entretenimento, você não vai pegar. E assim, talvez seja uma camada mais importante da série e talvez seja a parte que seja mais efetiva, mais educativa e mais importante para você assistir. E você vai estar perdendo tudo isso só porque você quer passar rápido, terminar, assistir o próximo episódio, ou assistir outra coisa, ou ir pro Twitter comentar. Então, assim, eu entendo que nós vivemos isso e eu não demonizo esse comportamento, porque eu acho que é o natural, mas eu acho que muitas vezes a gente tem que se destacar, se distanciar um pouquinho do que são os comportamentos naturais, né, comuns, e pensar sobre eles. É esse mesmo comportamento que você quer? É dessa forma mesmo que você quer consumir os conteúdos? Eu acho que tem coisa que vale a pena dar uma analisadinha com mais profundidade. Gente, essa é a minha opinião. Eu não tô aqui pra dizer uma regra, dizer como você tem que consumir os seus conteúdos. Pelo contrário, eu tô aqui pra levantar uma discussão. Eu acho que esse é um assunto que a gente pensa e discute pouco sobre. Então, deixa aqui nos comentários o que você pensa sobre esse assunto. Se você pensa completamente diferente de mim, se você concorda, como que você faz pra escolher as séries que você assiste, a forma como você assiste essas séries. Deixa aqui que eu tô bem curiosa pra saber. É isso, gente. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal pra gente ter mais conversas como essa e também pra você ficar sabendo dos melhores filmes, séries e lançamentos. E a gente se vê no próximo vídeo.